Ora, boas pessoal, bem-vindos, muito obrigado por assistir ao vídeo, estilo podcast. Eu vou-vos deixar aqui uma reflexão sobre o islamismo e os problemas, mesmo profundos, sociais, que a Bélgica está a enfrentar, ok? E o desafio que a Bélgica tem pela frente, porque socialmente o Estado, o próprio Estado, está em decadência. Pelo menos o mundo ocidental, no lado ocidental, no lado, diremos, originário da Bélgica, está em perigo. Pronto, está em causa, ok? Vou-vos deixar aqui um tipo de podcast sobre como o islamismo está a mudar a Bélgica e daí a penetração que o islamismo está a ter na Europa. Um ódio para ter uma reflexão se nós queremos isso aqui para Portugal, ok? Muito obrigada e então viva Portugal. Obrigado. Olá e bem-vindos a este Deep Dive. Hoje mergulhamos num tópico complexo, o chamado entrismo islamista na Bélgica. Temos connosco uma análise detalhada. A nossa missão aqui é tentar destilar os pontos essenciais desta estratégia, desta infiltração e perceber como é que ela se manifesta no contexto belga. Ok, então vamos lá. O que é exatamente isto do entrismo islamista? As fontes que analisamos definem isto como uma estratégia para infiltrar estruturas de poder que já existem. Passemos em política, educação, associações. A ideia aqui, ao que parece, não é tanto criar sociedades paralelas, isso seria mais o separatismo, mas sim influenciar por dentro, mudar gradualmente as regras sociais, substituindo-as pela lei islâmica, a Sharia, e, dizem as fontes, isto exige alguma dissimulação. Quer dizer, não revelar logo os objetivos finais. A ideologia por trás disto vê o Islão como um sistema completo, universal, e rejeita a separação entre religião e Estado, a laicidade. Sim, e o que é interessante aqui, segundo essa análise, é mesmo a abordagem estratégica. Não se foca necessariamente na violência, pelo menos não de forma direta, mas sim numa transformação social a longo prazo. É quase como uma luta pela influência cultural, não é? Tentar estabelecer uma hegemonia ideológica, mas de forma gradual. A Irmandade Muçulmana, aquela organização transnacional egípcia, é muitas vezes citada nos documentos como um ator-chave nesta abordagem. O objetivo seria um Estado Islâmico alcançado através desta infiltração social e política. Certo. E na Bélgica, especificamente, como é que isto se vê na prática? É aqui que as fontes dão exemplos mais concretos. Na política, por exemplo, fala-se da emergência de um partido em Bruxelas, o Team Fouad Haidar. Alguns analistas descrevem-no como explorando o que chamam de falhas institucionais. Apontam uma agenda que levanta questões, citando exemplos como a separação física entre homens e mulheres em eventos de campanha. Exatamente. E depois houve aquele caso muito falado da Ihsan Hawash. Ela foi nomeada comissária do governo, mas acabou por se demitir. Isto depois de uma grande polémica sobre o uso do hijab em funções oficiais e também por causa de alegadas ligações à Irmandade Muçulmana. Claro que isto gerou um debate enorme sobre a neutralidade do Estado belga. E a adequação de certos perfis para cargos públicos, imagino. Precisamente. Portanto, vemos exemplos na política, mas as fontes indicam que a coisa não fica por aí, certo? Não de todo. A educação é apontada como um campo mesmo crucial. O sistema belga, veja bem, não tem uma laicidade estrita como a francesa. Funciona mais numa base de neutralidade. Historicamente, isto significa acomodar e até financiar os cultos reconhecidos pelo Estado. Isto permite que haja aulas de religião nas escolas públicas. Em Bruxelas, as aulas de religião muçulmana tornaram-se maioritárias. E há relatos nos documentos sobre professores que enfrentam pressões ou que optam pela autocensura em certos temas. Temas como? Bem, falam do Holocausto, da teoria da evolução, caricaturas religiosas, coisas assim. E as fontes mencionam até o desporto. Sim, dão exemplos. Pedidos de horários separados para rapazes e raparigas em piscinas, por exemplo. Ou em clubes desportivos. Ou então a insistência em usar símbolos religiosos durante a prática desportiva, desafiando regras de neutralidade que possam existir. Se ligarmos estes pontos todos, política, educação, desporto, as fontes sugerem aqui um padrão, uma tentativa de influenciar as normas do dia-a-dia. Compreendo. Mas parece que há um grande desacordo sobre a dimensão real disto, não é? E o impacto. Sem dúvida.
Essa divergência é mesmo um ponto central nos materiais que vimos. Por um lado, temos relatórios, especialmente de origem francesa, que pintam um quadro talvez mais alarmista. Chegam a descrever a Bélgica, e Bruxelas em particular, como uma espécie de placa giratória do islamismo na Europa. Mas, por outro lado, há especialistas belgas como o Michael Privot que contestam isto vigorosamente. Ele e outros classificam estas alegações como discurso alarmista ou mesmo disparatadas. Usam a expressão francesa n'importe quoi. Argumentam que não há dados concretos para sustentar a ideia de zonas fora do controle do Estado e alertam para o perigo de se estigmatizar toda uma comunidade. Essa diferença de perspectivas entre a visão francesa e a belga é de facto notável. Sim, e pode ter a ver com as diferentes tradições nacionais, não é? A laïcité francesa, que é mais assertiva na separação Estado-religião, versus a neutralidade belga, historicamente mais acomodatícia. Além disso, as fontes também apontam para vulnerabilidades específicas na Bélgica, o tal modelo de neutralidade e também o financiamento público dos cultos, que levanta sempre questões sobre controlo e possíveis influências externas. E isto cria um dilema muito complicado: como é que as autoridades conseguem distinguir entre o ativismo comunitário, que é legítimo, E agendas de infiltração que possam estar dissimuladas. exatamente, especialmente quando qualquer crítica corre o risco de ser logo abafada com acusações de islamofobia. Isso dificulta um debate sereno. Então, tentando resumir o que retiramos destas fontes. O entrismo parece ser descrito como uma estratégia de influência interna, gradual. Vemos sinais disto na Bélgica, em várias áreas. Contudo, a sua real dimensão, o impacto e até a intencionalidade por trás de certas ações, tudo isso é muito debatido, muito polarizado. Exato. O ponto crucial, segundo esta análise, é que a ameaça que é percebida por quem denuncia não é tanto a da violência imediata. É mais a de uma transformação cultural e ideológica a longo prazo. O grande desafio para a Bélgica e, se calhar, para outras cidades na Europa, é encontrar uma resposta. Uma resposta que proteja os valores democráticos e a neutralidade do Estado, mas que, ao mesmo tempo, evite cair na generalização e na alienação de comunidades inteiras. É um equilíbrio, de facto, muito delicado. E para terminar, talvez deixar um pensamento para reflexão, inspirado no que lemos, considerando que esta estratégia de entrismo, tal como é descrita, visa moldar as normas sociais a partir de dentro, muitas vezes de forma subtil, incremental, como é que pequenas mudanças, que podem parecer isoladas em práticas culturais, no discurso público, em cedências institucionais, como é que estas pequenas coisas acumuladas ao longo do tempo podem levar a transformações sociais mais profundas do que se calhar a sociedade em geral antecipava ou desejava? Fica a questão.